Sejam bem-vindos à sessão de ensino superior, que papel no novo contexto económico. O ensino superior conheceu nos últimos anos um salto qualitativo e quantitativo sem paralelo, reconhecido por vários rankings mundiais que colocam Portugal entre os melhores. Mas a conjuntura de desafios e de mudança de paradigmas impõe a definição de novas estratégias e abordagens. Como incrementar a empregabilidade dos diplomados? Qual o papel das soft skills? Como reforçar a procura de cursos científico-tecnológicos? Qual o papel das empresas e organizações? Como valorizar as aprendizagens informais e informais? Peço a vossa atenção para o moderador desta sessão. Bem, começo por dar as boas-vindas a todos e agradecer a vossa presença. Nós estamos um pouco atrasados aqui nesta sessão, portanto eu vou tentar ser o mais rápido possível. Nós vamos ter duas partes. Vamos seguir o formato de ter um keynote speaker que vai-nos partilhar um pouco as suas ideias sobre estas questões que foram identificadas há pouco. E depois teremos uma segunda parte onde essas questões serão debatidas, enfim, eventualmente vamos ver se teremos tempo também de perguntar algumas questões aí do lado da audiência. Eu já vou apresentar depois do keynote speaker aqui o nosso ilustre painel e desde já aproveitava para convidar o engenheiro Francisco Rui Antón, que é o responsável da Google em Portugal e Espanha por políticas públicas, para nos presentear com a sua intervenção. Muito obrigado. Good morning. First of all, sorry because I don't speak Portuguese, so I will convey my speech in English. But I promise that the next time I will talk in Portuguese. Well, good morning. First and foremost, I would like to thank you for inviting Google to participate in this 23rd edition of the Communication Congress organized by APDC. That year is focused on the topic is business trends. Interestingly, this year, one of the main topics in the events program is education, an area that has not experienced major changes, not just in the last few years. I would say that it is a field that hasn't seen significant innovation in the last few centuries. If you think about it, the way of teaching hasn't really seen drastic changes for a long time. As you already know, I come from a technological company that was born at the university, Stanford, and education is in the DNA of Google. But today I am not going to talk about Google because my intention, and I would like to remark this, is to raise some thoughts, some ideas, some suggestions, some proposals for the following discussions. But to make this intervention a bit more attractive, let me start telling you a story. Almost 20 years ago, a research team from the Fraunhofer Institute announced the discovery of a new digital format to read music and video files. To be honest, this announcement didn't have a whole lot of impact at that time. Neither it was considered a great invention. However, the truth is that it had a tremendous collateral effect. The research team from the Fraunhofer Institute discovered the motion picture format audio layer 3, a format more commonly known as the MP3. The music industry, as soon as it became aware of the new audio format, concluded that it posed no threat, due to the simple fact that what was most important in this field was the musical quality of the recording. And who was going to listen to an MP3 that eliminated certain quality thresholds when a music enthusiast could buy a CD with exceptional recording quality in a record store? However, soon after the birth of the MP3, Sean Parker and Sean Fanning launched a revolutionary file distribution system called Napster, that maybe you remember, that allowed music lovers to easily share their collections with other users. As might be expected, logically,
logically, only a few months later, the music industry sued Napster and its founders, and the courts ruled in favor of the claimant, understandably, due to its clear infringement of intellectual property rights. But if Napster's philosophy had only been to provide access to free music, which is what the music industry believed, then control would have remained in the hands of record companies. But if you think a bit about it, later on we have seen the emergence of other legal business models that have taken advantage of the path started back then. Thus we have seen Pandora, Last.fm, Spotify, Deezer, and furthermore iTunes, Google Play, Amazon, and so on. We could say that the record industry won the battle, but we can also say that in hindsight, they lost the war. This industry today, just a few years later, is radically different because it is no longer in control of music distribution as it was before. And it has witnessed, in an incredible change in trend in the way music is consumed at present. Nowadays, and you know very well, users don't buy CDs or complete albums. They buy songs. They determine how the offer needs to adapt on the basis of their demand, because they are in control. And that's another of the peculiarities of the Internet. The people leading the music industry were not stupid, clearly, and they were the first ones to have access to the same tools and services as everyone else on the Internet. But from the comfortable position they had enjoyed for years, they couldn't envision how things were going to change. And in fact, they were wrong, to the extent that they have had no choice other than to adapt to a new model demanded by users in which they no longer have complete control over production and distribution channels. At that point, you may be wondering why I am telling you this story about MP3s, Napster, and the music industry. Because in similar trends, technology has transformed many other areas of our economy and our society. Think the visual field, books, publishers, newspapers, travel and tourism, all kinds of shopping, leisure, entertainment, etc. Many areas. Has it now also shaken the education world, and in particular higher education and universities? I think so. Fortunately, the education sector is not the music. And in fact, it has many advantages over the latter. Universities, for example, are autonomous and decentralized, and for the most part, they are not in the business of making money for money's sake. They are drastically different. They generate and convey knowledge. But we are going to talk about the technological revolution and an educational revolution. And I want to make it clear that when I talk about educational revolution, I am not referring to working with digital whiteboards, tablets, or laptops in the classroom, or about being able to use high-speed networks on campus or learning platforms. I am referring to a change in the model, because the traditional education model, which hasn't changed for hundreds of years, maybe is going to explode. For now, let's go back to the classroom. Last year, the president of the Stanford University, John Hennessy, published an article that you may be familiar with, in which he warned that the technological revolution, the same one that has turned many sectors of the economy upside down, had reached higher education. He spoke of a tsunami, a phenomenon so powerful that it would radically change the educational model after many centuries. You may be thinking that I am not talking about anything new, that the internet and other devices had already made it to the classroom, that there are many prestigious universities leading online education, and that is true. But that's not what I am talking about, as I mentioned before. Online courses, e-learning, are an earlier stage. I am talking about something else. I am talking about the tip of the iceberg of a phenomenon that radically modifies the pattern of interaction between sender and the receiver, between the source of knowledge and the recipient of this knowledge.
Up until now, the traditional teaching model has focused on what we could call a one-to-one or one-to-a-few model. Online education has allowed us to go further and reach the one-to-many model. But technology is already generating a new model. We could say it is a model with interaction along 4 lines: one-on-one, the one-to-many, the many-to-one, and the many-to-many. As I was saying, Stanford's president talked about the tsunami, and he placed the epicenter of this tsunami that is transforming the educational model on the MOOCs, the massive open online courses that you already know. The history of MOOCs is yet to be written, simply because they are a recent phenomenon. But one of its most famous promoters, Sebastian Thrun, set up the inflection point in the well-known Khan Academy. Salman Khan, 36 years old and a broker until 2004, started recording educational math videos for his cousin Nadia that he uploaded to YouTube. From that point on, everything took a magical turn. He's no longer a broker, and he now devotes his time to using the technologies to democratize education. And the result is overwhelming. 4,200 videos that have already been used by 10 million students around the world, and a total of 270 million views. This educational revolution soon reached the university, specifically Stanford. As I mentioned before, Sebastian Thrun and Peter Norvig, professor at this university, decided to experiment at university level, applying the new technologies in a revolutionary model with a similar philosophy. Thus, in December 2011, they both launched the course of Artificial Intelligence that represents, in my opinion, a milestone in the history of the university. They offered the same content that they taught in their actual classes. It was a total success. 160,000 students for all continents attempted it, and 30,000 of them finished the course, 268 with honors. But the tsunami didn't stop there, and just a few months later, Harvard implemented similar initiative together with other universities and launched another platform called Coursera, or the MIT, who did the same with X, where they added courses of a very different nature. Months afterwards, Google would be the one to join in with this new experience, launching an online course called Power Searching, in which 150,000 people enrolled, of whom 24,000 actually finished it. Since I am sure you are very familiar with it, because it is becoming very popular, I don't want to spend too much time explaining what a MOOC is. As you know, the acronym stands for Massive Open Online Courses. Massive because they are designed for the internet, and the internet is massive. They are aimed at thousands of people, breaking borders and time zones. Open because no tuition fee is required. They are free, available to anyone who's interested, affordable for everybody. Online because they take place on the internet and with the internet tools, and this implies a certain way of working, connecting, and collaborating. The work is shared between all the forums. You become involved in other people's work. The blog entries, comments, tweets, articles, everything counts. Contents are not centralized. There's no unique way of following a course. There is a healthy anarchy. But MOOCs are a course, that is, knowledge and skills are taught, and it has a beginning and an end. Behind the MOOCs, with its advocates and its critics, there is a new educational philosophy with 2 clear principles: self-learning and connectivism. This shows that we are not talking about e-learning. This goes even further.
We're not talking about recording a class and uploading it to the internet in a video format. We're not talking about posting some exercises on the net. This is very different. As I mentioned, it is self-learning or connectivism. Self-learning. In the same way that users stopped buying CDs or albums and decided to buy the songs they liked, the education sector is starting to see maybe a similar trend. Perhaps the time has come for universities to move from a time-spent model to a things-learned one. From a closed model in which what you must learn is imposed to one in which the student determines what he needs to learn. The world doesn't care about what you know. It cares about what you can do. The professional world will actually value you and pay you on the basis of what you can do and what skills you possess. We are talking about more, maybe, cognitive skills and abilities and less about grades. And connectivism, connective knowledge. Connectivism, you know, is a learning theory for the digital age developed by George Siemens and Stephen Downes to explain the effect that technology has had on our current lifestyle, on how we communicate and how we learn. Connectivism is the integration of the principle explored by the neural networks, and it states that learning is a process that occurs within a wide range of contexts. This educational theory may be more or less accurate, or it may even prove to be sheer nonsense. Honestly, I don't know. And only time will tell us. But this does not invalidate the phenomenon we are witnessing and experiencing. Just to mention a few of the advantages of MOOCs, we could say, and I hope it is considered an advantage, that they break borders. That is to say that the best knowledge is available to anyone. It is like a new way of democratizing education, democratizing knowledge. There are no poor or rich students. And there's no need to be at Stanford or Harvard to receive high-quality courses. According to a UNESCO report, in 2025, the world will have an additional 100 million university students in comparison to right now. To accommodate all these new students using the traditional means currently in place, we would need to build a new campus every week for the next 15 years. This doesn't seem possible, especially in the midst of the global crisis in which we are immersed. However, with the new technologies, we are able to take on this challenge. But there is also something crucial, the possibility of quickly adapting the educational programs to market demands without the need to wait or be conditioned by the permanent and slow educational reforms. The Skills Manifesto, sponsored by the European Union, states that the demand for workers with good digital skills has doubled from 1995. Today, 1 in every 5 workers needs advanced skills in information technologies, and 90% need to have a basic knowledge. Along the same line, the European Union has pointed out that in 2015, it is expected that there will be 900,000 job offers with a digital profile in the whole continent that will remain vacant due to the lack of trained workers. A paradox if we take into account the high unemployment rates among young people, especially in many countries of Europe like Portugal. It seems clear that training in technological skills represents an opportunity for our youth, and this opportunity is constantly growing. Maybe it's time to forget the model in which the wise man stands on a stage and a group of students takes note and take an exam. Maybe the time has come to move on to a model in which students are required
to master the basic online material that they can learn at their own pace, and for the classroom to become a space without walls where they can experiment. MOOCs are any sector transformed by the internet, break borders, and create an environment of global competitiveness. And this is also applicable to universities. Internet is making possible for the University of Lisbon, or Porto, or Coimbra, or Minho, to level out, to see themselves as competitors to Harvard, Stanford, Berkeley, Buenos Aires, Rome, Mexico, or Shanghai. Portuguese universities are going to find themselves in a very short span of time competing with the best universities in the world, for the simple fact that technology, in addition to reconfiguring the value chain, in addition to inverting who has the control over the offer, transforms the playing ground from being local to becoming global. The competition is going to be brutal, and it may leave some casualties along the way, you'll see. Maybe it is time to specialize. Maybe it's time to experiment and find a niche before it is too late to avoid making the same mistake seen in the record industry. It's time to learn how to use the new technologies to create intellectual communities, to awaken inquisitive minds, and to escape from the sad model of arrive, listen, live, and forget. The MOOC struggle is not about the value of the university in itself. If we think that, it would be to make the same mistake as the record industry did. It is about how to convey knowledge, skills, and intellectual abilities in a new and complex society. Conclusion. The MP3 changed the music industry, despite the reservations and even despite the major court victory of the big and powerful world record companies. History will so grant it, even though it was accomplished in a way we could call idiosyncratic. Internet, not just the MOOCs, is going to change, is already changing in my opinion, the education field after centuries of not change. The risk is the education sector, as happened with the music industry in the past, may be the last one to realize that the world is changing to unimaginable limits. Thank you so much. Thank you very much, Francisco. Nós vamos então entrar na segunda parte da nossa sessão e gostava de fazer uma brevíssima introdução, passando, se calhar, 3 ideias. A primeira, enfim, já foi também relatada ao princípio. O nosso ensino superior, nos últimos anos, teve avanços significativos, quer do ponto de vista qualitativo, quer do ponto de vista quantitativo. Até isso atestam vários rankings internacionais, enfim, vários benchmarks. Acho que há um trabalho notável que tem sido feito nos últimos 10 anos, diria eu, se calhar mais, que tem sido pouco falado. É um pouco aquela história que ainda há pouco ouvimos na introdução, de já estamos a ter o almoço e normalmente só falamos da conta, não é? E às vezes falamos também no ensino superior dessa forma. Eu, como empresa, enfim, eu como Nova Base, nós temos assistido a essa evolução e, digamos, beneficiado muito dela. Antes de ir para aqui, estive a contar quantos recém-diplomados a Nova Base se contratou nos últimos anos. Foram mais de 800. E diversos cursos. Nós somos uma empresa de IT, mas trabalhamos em várias áreas e contratamos pessoas de várias áreas. Curiosamente, um dos cursos que nós temos contratado mais é de biotecnologia. Vou-me escusar agora aqui a comentar, mas são profissionais muito flexíveis, muito capazes. E nós temos uma exposição internacional grande. Neste momento estamos em mais de 40 países. Dá para comparar muito os nossos jovens, recém-diplomados, recém-mestrados, na grande maioria, com outros quadros de todo o mundo, nos vários continentes. E a comparação deixa-nos muito satisfeitos. Eu penso que uma das vantagens competitivas de uma empresa portuguesa hoje, se conseguir contratar pessoas das universidades, é essa, é o material humano, porque as nossas pessoas têm o mesmo nível ou melhor preparação que os nossos concorrentes das melhores multinacionais do mundo. Portanto, acho que isso às vezes é pouco referido e estamos a falar de uma amostra grande, estamos a falar de 800 e tal pessoas, não são 10 nem 20. A terceira ideia que gostava de passar tem um pouco a ver com esta aposta nos países na sua qualificação superior.
Num mundo globalizado, na sociedade do conhecimento, é óbvio que um dos fatores de competitividade mais distintivos é a qualidade dos quadros de um país. Daí a importância deste debate do ensino superior e também daí o papel que o ensino superior pode ter numa altura tão difícil do país. Portanto, para debater estes temas, enfim, e outros temas foram introduzidos, temos aqui o nosso ilustre painel, que eu passarei a apresentar. Enfim, começando aqui pela minha direita, temos o professor Arlindo Oliveira, o presidente do Instituto Superior Técnico. À sua direita, o professor Fernando Santana, diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e presidente da Academia de Engenharia. À direita, o professor Francisco Veloso, que é diretor da Universidade Católica Portuguesa. Seguidamente, o professor Joaquim Morato, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. E, finalmente, o engenheiro Luís Rebelo, que é comissário para a Juventude pela APDC. Enfim, e começaria... Portanto, eu combinei aqui com os oradores que nós devíamos tentar ter um debate vivo e, portanto... obviamente, as questões que eu vou lançar, todos eles podem responder. Eu gostaria, enfim, nós estamos um pouco atrasados, de no final temos algum tempo também para ouvir algumas questões desse lado, acho que é sempre pertinente, mas começaria por, precisamente, uma questão que está na ordem do dia, que é como é que nós podemos aumentar a empregabilidade dos nossos recém-diplomados. Portanto, hoje em dia isso é um dos grandes problemas, o desemprego jovem. Como é que acham que isso pode ser feito? Enfim, há várias formas de o fazer, há vários problemas dentro deste problema, mas eu lançaria assim a questão de forma aberta, começando aqui pelo professor Arlindo, como é que vê este tema do papel das universidades para aumentar a empregabilidade das pessoas que justamente produzem? Pois, o problema da empregabilidade é, na sessão anterior ouvimos dizer que existe de facto um extremar das oportunidades, portanto, e que existem relativamente poucas oportunidades para pessoas com um nível de competências médio. No nosso caso, nós, por exemplo, observamos que existem relativamente poucos desafios para a empregabilidade de pessoas com grande capacidade, nomeadamente nas TIC, a empregabilidade é quase total, para pessoas formadas no técnico, que é a minha experiência, mas mesmo noutras áreas a empregabilidade é muito elevada. A empregabilidade torna-se mais difícil, isso sim, quando são pessoas com competências menos marcadas, com menos experiência, com menos capacidade técnica de executar. Porque mesmo em áreas como a biotecnologia, onde poderíamos pensar que até nem existe uma grande empregabilidade em Portugal, se as pessoas forem competentes e souberem pensar e souberem adaptar-se, de facto acabam por arranjar emprego com facilidade. E, portanto, eu acho que, de facto, o que nós temos é de passar uma cultura de exigência em que, se as pessoas adquirirem competências, também com certeza arranjarão emprego. Se não for emprego numa empresa, criarão a sua própria empresa ou arranjam emprego no estrangeiro, onde for. Esta cultura de exigência tem de ser passada um pouco para a juventude, não é? Porque também se instaurou, talvez, nas últimas décadas, aquela sensação que a sociedade deve um emprego a cada um, mais ou menos independente das competências que eles têm. E, portanto, não é só na área tecnológica, pessoas com competências na área de business e de negócios e de gestão têm emprego, seguramente na área da saúde, muitas áreas, mas as pessoas têm a ter competências. Eu acho que nos nossos jovens acaba por se ver uma fração relativamente pequena deles que percebem que não têm direito a um emprego. Eles têm de ter as competências suficientes para que seja vantajoso a uma empresa ou uma instituição oferecer-lhe um emprego. E estou profundamente convencido que a esmagadora maioria das pessoas que tenham estas competências e que estejam dispostas a adaptar-se às necessidades, arranjarão um emprego. Esta é, pelo menos, a minha experiência na minha escola, mas penso que é uma experiência relativamente comum às escolas de referência do país e seguramente internacionais. Já agora, e se me desse só de um minuto, eu não gostava de não deixar de fazer a ligação ao toque que ouvimos, que os MOOCs, e, portanto, o ensino online é de facto uma questão importante, nós em Portugal estamos a prestar muita atenção, vamos investir nessa componente, mas nada disso substituirá a experiência de uma educação numa instituição de referência. E, portanto, é também esta experiência, a imersão em instituições de referência, no MIT, em Stanford, Instituto Superior Técnico, uma faculdade de engenharia, que fazem a diferença, porque as pessoas não é tão fácil assim as pessoas sentarem-se e verem e serem educadas em casa a olhar para a web. Quer dizer, o problema da educação é muito mais complexo, envolve uma imersão no ambiente. Estas tecnologias ajudam a democratizar o ensino, mas realmente nada substitui a imersão em instituições de referência. E eu acho que é nestas instituições de referência, e temos uma dúzia delas em Portugal, que devemos apostar para continuar a dar aos nossos jovens que para lá forem uma oportunidade para competir e para terem bons empregos e para dinamizar a economia.
Muito bem. Eu lançava a mesma pergunta ao professor Fernando Santana sobre a empregabilidade dos nossos diplomados. O que é que acha que se podia fazer para melhorar? Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui. Faço com muito prazer e cumprimentar também todos os colegas do painel e o nosso ilustre moderador. Eu penso que na sua introdução há pouco, quando referiu que, por exemplo, a nova base emprega profissionais ou, enfim, gente formada em biotecnologia, de alguma forma, creio que já explicou o que de facto, para mim, acho que é necessário fazer. É necessário que as instituições, enfim, consigam comunicar aos seus estudantes um conjunto de competências de base que os habilitem depois para enfrentar, não diria qualquer área, mas, quer dizer, com capacidade, de facto, para enfrentar áreas que, no limite, são distintas daquelas em que eles estudaram. E este exemplo da biotecnologia é flagrante. Portanto, eu acho que as escolas têm que ter essa preocupação de lhe dar as competências de base e, de alguma maneira, de os estimular a pensar e a saber pensar. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, até porque não podem, de alguma forma, ou de forma alguma, ter a veleidade de pensar que conseguem, numa determinada área de especialidade, fazer um enciclopédico naquela área. Até porque a evolução do conhecimento é tão rápida que isso seria bastante efêmero. Portanto, importa, de facto, que transmitir-lhe o essencial para que eles depois... Agora, há aspectos de competências complementares, por exemplo, na FCT nós vimos a fazer isso, que eu acho que também são muito importantes para a empregabilidade e que têm a ver, enfim, com um conjunto de áreas que nem sempre são valorizadas, isto é, são postas um pouco em detrimento daquilo que é a área core dos cursos. E isso tem a ver, sei lá, com as chamadas soft skills, que ainda há pouco mencionou aqui, desde o saber trabalhar em grupo, saber falar, saber apresentar, saber gerir o tempo, que é importantíssimo, porque, voltando ao exemplo da biotecnologia, verdade se diga que demonstra também que parte da formação de um profissional tem de ser sempre feita na empresa. Eu acho que é normal que isso aconteça, quer dizer, portanto, parece-me bem. Quanto a esta questão dos MOOCs que o professor Berlindo levantou, eu também estou de acordo, de facto, é essencial, diria quase imprescindível, digamos, a vivência no campus. Agora, estas novas maneiras, novas abordagens de ensinar, seguramente poderão otimizar os meios, quer dizer, vamos lá, pode-se otimizar, tirar mais partido do que é a vivência presencial e não tanto usar o tempo para fazer uma transmissão formal de conhecimentos e competências que desperdiça mais. Muito obrigado. Eu alargava então o debate ao professor Francisco Veloso sobre os mesmos temas. Muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos e obrigado pelo convite para estar aqui. Eu acho que a minha perspectiva não é muito diferente de algumas das notas anteriores que foram apresentadas. Eu, se calhar, vou só realçar 2 ou 3 questões. Quer dizer, na Católica Lisbon e os nossos graduados e essencialmente, nossa colocação agora é essencialmente feita ao nível do mestrado. E eu já vou voltar a esta questão de Bolonha, porque é uma questão importante nesta dimensão da empregabilidade. Porque o mercado tem-nos vindo a dizer que, pelo menos para o perfil de competências dos nossos alunos, que a entrada, de facto, no mercado de trabalho acontece cada vez mais à saída do mestrado de Bolonha. E aquilo que nós temos percebido a preocupação não é no sentido de não conseguir emprego, porque nós temos colocado sempre 100%, nós em 3 meses colocamos 99% dos nossos alunos e, portanto, nós não temos uma questão de empregabilidade. Mas aquilo que nós pensamos e que nós encontramos nos nossos alunos e que eu penso que para outros alunos, talvez com menos competências técnicas, tenham um alcance mais alargado, é de que não chega, de facto, ter apenas competências técnicas quando se tem grande ambição em termos de colocação. Ou seja, não é a capacidade de apenas ter emprego, é ter um bom emprego e ter uma entrada boa no mercado de trabalho. Isso significa que o graduado, o aluno que se está a graduar, tem que ter, de facto, muito boas competências técnicas, mas o mercado de trabalho, cada vez mais, faz um escrutínio ao nível deste tipo de competências complementares. A capacidade de aprender, de trabalhar em grupo, de apresentar, de comunicar. E, portanto, nós o que temos vindo a fazer com grande sucesso na capacidade de melhor colocar os nossos alunos
é, desde o princípio, desde o meio da licenciatura e certamente durante todo o mestrado, nós fazemos um certo trabalho complementar com os nossos alunos para preparar neste outro tipo de competências complementares à dimensão de técnica que não deixa de ser fundamental. E aquilo que nós vemos é que, de facto, os alunos que vão desenvolvendo estas competências conseguem ser melhor colocados. Portanto, recebem empregos em que têm melhores salários, maior oportunidade de progressão no seu local de trabalho e uma série de outros elementos importantes. O outro aspecto que nós temos vindo a sentir e que eu acho que é relevante se extrapolar a partir daí para outras realidades tem a ver com a proximidade à realidade empresarial. Em Portugal, nós temos uma tradição ou uma falta de tradição muito grande de estágios e de experiência profissional ao longo do curso. E nós, cada vez mais, temos alunos internacionais nas nossas aulas. Este ano tenho mais de 1/3 dos meus alunos de mestrado não são portugueses, quer dizer, eu tenho 30 alemães a fazer o mestrado connosco, e nós, de facto, notamos uma enorme diferença entre esta proximidade e esta experiência que os alemães têm no mercado de trabalho. Eles, quando chegam a fazer o mestrado na Católica, já fizeram 3 internships, alguns deles trabalharam 6 meses entre a licenciatura e o mestrado, e, portanto, o nível de maturidade e de percepção que eles têm relativamente àquilo que é a realidade das empresas, o que é que uma empresa precisa, como é que eles se integram dentro de uma oportunidade de uma oferta de emprego, é completamente diferente relativamente a alguns dos alunos portugueses. E isso, se nós extrapolarmos para que alunos menos preparados do que alguns alunos da Católica ainda estão mais distantes dessa realidade, isso não há dúvida que vai com certeza ter impacto na sua capacidade de encontrarem bons empregos. E isto é ainda mais relevante quando pensamos numa dimensão internacional. Quer dizer, eu há 2 semanas atrás estava a ter uma reunião na Goldman Sachs em Londres e estava a falar com uma das pessoas responsáveis pelo recrutamento. E essa senhora, estava-me a dizer que para um aluno que quer entrar na Goldman Sachs em 2013, portanto este ano, no verão deste ano, ele tem que ter, para ter hipóteses, tem que ter participado numa semana de abertura que eles têm 2 anos antes e depois candidatar-se a uma internship no ano a seguir, para que depois possa vir sequer a ser considerado para uma posição nesta empresa. Portanto, o nível de antecipação e de maturidade que os alunos têm que ter para conseguirem, de facto, se preparar para entrar no mercado de trabalho tem que ser a um nível bastante diferente daquilo que tem sido a tradição em Portugal, e eu acho que há, de facto, muito trabalho a fazer aí. Isto não é para descurar as competências técnicas, têm que ser muito sólidas e muito fortes, e isso é certamente uma preocupação que nós temos, mas acho que há, de facto, um trabalho complementar importante. Uma nota também relativamente ao keynote speaker e à questão dos MOOCs. Eu subscrevo em toda a linha este grande desafio, e eu iria trazer um outro desafio adicional que cruza no contexto europeu com esta dimensão da tecnologia e da forma de aprender, que tem a ver com uma fortíssima tendência de internacionalização que está a existir no mercado europeu. Ao contrário do mercado americano, o mercado europeu, até há 10 anos atrás, era um mercado que nem sequer era nacional, era regional. Portanto, as escolas de Lisboa estavam preocupadas com o que acontecia à volta de Lisboa, as escolas do Porto ou de Braga com aquilo que acontecia na sua realidade. Isso está-se a alterar a uma velocidade incrível. Portanto, neste momento, devido a Bolonha, nós competimos claramente no mercado internacional. Portanto, nós perdemos alunos para muitas escolas europeias no mestrado e ganhamos alunos de muitas escolas europeias no mestrado. E isto é muito importante porque isto significa que, em minha opinião, quer devido a esta forte pressão de alternativas de aprendizagem, quer devido a esta fortíssima pressão de globalização, vai haver um aspecto de alguma evolução de criação de situações polares na estruturação do ensino superior em Portugal, em que nós vamos ter algumas universidades e algumas escolas competitivas internacionalmente que oferecem uma excelente experiência de aprendizagem, que é aquela questão do ambiente universitário. Portanto, um ambiente universitário, um conjunto de colegas, um conjunto de professores, uma oportunidade de ligação à investigação muito forte e que, de facto, faz com que a vontade do aluno querer vir e querer vir aprender no ambiente universitário seja até aumentada, mas depois as outras escolas que não conseguem ter esta relevância internacional, que não conseguem ter esta ambição, vão ser pequenas escolas regionais, muito condicionadas, de facto, pelaquilo que são as alternativas de aprendizagem fora do ambiente formal daquilo que são as escolas e as universidades até este momento. E, portanto, eu acho que há uma corrida muito importante que está a acontecer no ensino superior a nível internacional e europeu
e que está a acontecer também em Portugal, quer a gente queira, quer não, que é esta ideia de as universidades e as escolas ou são competitivas a nível europeu e internacional, ou vão ser escolas regionais pouco competitivas, com alunos menos interessantes e com menos capacidade e influência a nível nacional e internacional. Muito obrigado. Obrigado. Francisco, antes de alargarmos aí a mesma questão, eu fiquei curioso com o tema dos 30 alemães que vieram fazer a formação para Portugal. Além dessas razões que referiste, há uma razão especial? Não. Como eu disse, portanto, Bolonha é uma enorme oportunidade para as universidades competitivas em Portugal. Porque nós somos um mercado pequenino e estávamos essencialmente limitados à nossa demografia e limitados à nossa região. Bolonha é uma enorme ameaça porque podemos perder os nossos alunos todos para outros países, mas nós, certamente na Católica Lisbon, nós temos olhado para Bolonha como uma enorme oportunidade, que é a oportunidade de atrair alunos de toda a Europa. E eles são muito mais fora de Portugal do que dentro de Portugal. E, portanto, no equilíbrio, a nossa perspectiva é de que, se nós conseguimos ser competitivos, vamos conseguir atrair inúmeros alunos internacionais. Portanto, nós reestruturámos a nossa oferta educativa para ser compatível e preparada para Bolonha. Portanto, nós desintegramos completamente a licenciatura do mestrado. O nosso mestrado é um mestrado em inglês, é um mestrado internacional. O nosso marketing é totalmente internacional. E nós temos crescido a 2 dígitos em termos de alunos internacionais no nosso mestrado. E, portanto, neste momento, 1/3 dos nossos alunos são internacionais, entre os quais 30 alemães, mas também temos 10 ou 12 italianos, franceses e uma série de outras nacionalidades. E isso acontece porque os alunos europeus estão todos eles móveis. Portanto, as nossas certificações internacionais, as acreditações, a nossa presença nos rankings, etc., têm criado visibilidade. Com uma enorme vantagem. É que o mercado alemão não é um mercado muito competitivo do ponto de vista do ensino superior nas áreas de economia e gestão. Nas áreas técnicas é um bocadinho diferente, mas nas áreas de economia e gestão não é um mercado extremamente competitivo. As turmas são muito grandes, com centenas de alunos, a experiência de aprendizagem, lá está, de muitos dos alunos não é particularmente interessante. Portanto, a Alemanha é neste momento um exportador líquido muito significativo de alunos para toda a Europa. De tal forma, só para vos dar uma ideia, que eu estava a falar com o diretor da escola da Rotterdam School of Management, e ele estava-me a dizer que eles andaram quase a pensar por cotas máximas para o número de alemães que eles admitiam, porque a escola holandesa que está ali ao lado da alemã estava-se a transformar quase numa escola alemã. Portanto, os alunos alemães são uma enorme oportunidade por essa razão. E, portanto, nós temos feito um trabalho específico de ligação à Alemanha, porque identificámos esta oportunidade e estamos a colher alguns dos dividendos, e a nossa expectativa é que nos próximos anos este número de alemães vá aumentar na nossa escola. Muito bem. Alargando agora a pergunta original ao professor Joaquim Morato. Bom dia a todos, também agradecer o convite. Bem, ficar em 4º lugar já tem uma tarefa, não sei se mais fácil, se mais difícil, pelo aquilo que foi já dito, mas para não me repetir, eu queria deixar também aqui algumas notas. A primeira é dizer que a taxa de empregabilidade dos diplomados de ensino superior, e é bom dizer-se, continua a ser superior à taxa de empregabilidade por pessoas que não têm um curso superior. E, portanto, continua a ser importante, decisivo, apostar na educação e apostar no ensino superior. Por vezes, a ideia que passa para a sociedade não é bem essa e não devemos confundir, porque, de facto, quem tem um diploma de ensino superior continua a ter maiores oportunidades e continua a ter uma empregabilidade bastante acima da taxa de emprego nacional. Depois dizer também e partilhar que as tecnologias de apoio, de suporte ao ensino e à investigação foram muito importantes, modificaram muito do nosso ensino e da nossa investigação. Os avanços, as bases de dados que estão hoje à disposição de todos nós, no trabalho que realizamos no dia-a-dia, não tem nada a ver do que se passava aqui há 10, há 15, há 20 anos, e, portanto, conseguimos uns avanços muito significativos, muito rápidos, ao nível também da investigação. Mas não dispensa de modo nenhum uma integração, uma convivência no ambiente académico. Este continua a ser decisivo na formação dos nossos jovens. Também já foi abordada esta questão, mas eu gostaria de reforçar que as competências de base e as competências transversais continuam a ser decisivas e são mais duradouras. E, portanto, temos necessidade de proporcionar aos nossos jovens
uma formação base forte, porque conseguem encontrar depois, complementando com competências técnicas, essas sim, com uma evolução mais rápida, necessitam de ser atualizadas ao longo da vida, e esta noção de aprendizagem ao longo da vida é fundamental, está nos nossos dias, e temos que nos habituar todos, os nossos jovens principalmente, de que essas competências técnicas tornam-se obsoletas muito rapidamente e necessitamos de manter uma relação permanente entre escola e diplomados para que esta atualização seja permanente e que, dessa forma, encontre sempre o seu espaço no mundo do emprego. E dizer também que me parece que a empregabilidade dos nossos diplomados ganha força com uma relação cada vez maior entre a universidade, os politécnicos e as empresas, o tecido empresarial, que as formações nasçam muito a partir das necessidades específicas diagnosticadas no ambiente empresarial. Esse caminho temos feito, precisamos de o aprofundar, sem dúvida nenhuma. Bolonha foi uma oportunidade, continua a ser uma oportunidade, mas dificultou-nos a vida na transformação dos nossos cursos, nesta adaptação. Quando nós tínhamos planos organizados com, principalmente, cursos de cariz profissionalizante e ministrados no ambiente politécnico, tinham uma participação muito grande de estágios, de trabalhos concretos em empresas que iam e regressavam à escola e com a alteração com uma redução também do número de anos, isso tornou-se muito difícil. E, portanto, tivemos que fazer aqui um ajustamento e não tem sido fácil em alguns domínios retomar esse cariz muito prático, não é que é necessário fazer, mas que, enfim, claramente nas avaliações que fazemos, no Observatório de Acompanhamento dos Diplomados, mostra que essa experiência de ir e voltar à escola é fundamental e necessitamos ainda de melhorar muito a esse nível. Muito bem. Como é que, Luís Rebelo, como é que o Comissário para a Juventude da APDC olha para estes temas? Antes de mais, muito bom dia a todos, agradecer o convite e dizer de facto que essa, creio eu, é a pergunta do dia e congratular naturalmente por ter começado exatamente por aí, porque principalmente para os jovens, e vejo que este ano o Congresso conseguiu atrair mais jovens do que anos anteriores e dar os parabéns também naturalmente à APDC por isso. Essa é a pergunta do dia. O primeiro interveniente, o professor Arlindo, dizia que a sociedade não deve um emprego a ninguém e que os jovens tinham alguma dificuldade em perceber isso. Eu concordo exatamente com essa postura. Se nós, de facto, em Portugal temos passado por um ajuste económico ou por um ajuste financeiro duro, há, de facto, um ajuste mental, ou um ajuste de mentalidades muito mais duro para estes jovens que têm que começar a pensar de forma diferente, que, certamente, há 20 anos ou há 30 anos, os nossos pais, com um curso superior, tinham um passaporte ou um salvo-conduto para um bom emprego. Hoje, de facto, não é assim. E os jovens têm e começam hoje, fruto também destas dificuldades no mercado de trabalho, a olhar para os seus diplomas, principalmente como ferramentas, em função do que sabem fazer, em função do que podem ser postos a fazer. E eu vejo também com alguma alegria, de facto, que há alguns jovens que começam já com o intuito até de acumular essas ferramentas, de diversificar as suas formações, porque quanto mais souberem, de facto, e quanto mais coisas diferentes souberem fazer, mais vão ser reconhecidos no mercado de trabalho. Mas, fundamentalmente isso, esta questão de ajuste de mentalidades e não olhar para um ciclo de estudos ou para um diploma enquanto um salvo-conduto para a empregabilidade. E depois a questão de um peso ou da importância dos conhecimentos científicos e técnicos versus as chamadas soft skills. Sem dúvida que tem que haver uma formação sólida de base, com tendência para a especialização nos segundos e nos terceiros ciclos, mas os jovens notam também muito que a educação tem muitas vezes fome de realidade. Os jovens vão para as suas aulas, felizmente nos segundos e nos terceiros ciclos as coisas começam a ser ligeiramente diferentes, mas principalmente nos primeiros ciclos ou nos mestrados integrados há de facto ainda uma grande distância daquilo que é o dia-a-dia do estudante, daquilo que é o tecido económico, o tecido empresarial ou o mercado de trabalho.
É preciso novas formas de trazer as empresas e as organizações da sociedade civil para o dia-a-dia do estudante, não só da instituição de ensino superior, e às vezes é preciso diferenciar isto. Muitas vezes as instituições de ensino superior têm muito boas relações com o mercado de trabalho, com as empresas, mas isso fica à parte do dia-a-dia do estudante, das suas aulas, dos seus projetos, das suas avaliações, e eu acho que é importante integrar e de alguma forma matar esta fome de realidade que a educação tem. E depois, de facto, também perceber que as políticas públicas têm que se adaptar a um modelo empresarial radicalmente diferente daquilo que tínhamos há umas décadas. Não é? Se há muitas décadas tínhamos grandes fábricas onde as pessoas entravam às 8 da manhã e saíam às 8 da noite, que empregavam 1.000, 2.000 ou 3.000 pessoas, essa realidade hoje para os diplomados não funciona assim. Temos pequenas startups, pequenas spin-offs universitárias, muitas vezes, a contratar, e grande parte das contratações dos diplomados têm sido para esse tipo de empresas, e é preciso perceber isso, potenciar essas empresas, ajudá-las, criar, de facto, aqui economias de escala para as empresas nacionais. O Diogo Vasconcelos dizia que Portugal tinha que ser uma startup nation, e é exatamente por aí que eu acredito que temos que caminhar. E depois uma questão, se calhar, menos relacionada diretamente com o ensino superior, mas, de facto, a liberdade de contratar e despedir é fundamental para estas empresas, porque muitas vezes as empresas têm quadros pouco qualificados e pouco motivados, das quais não se conseguem desfazer, e que muitas vezes poderiam contratar jovens altamente qualificados e que dariam muito mais rendimento a essa empresa, e dessa forma as empresas poderiam também crescer e voltar a contratar. E ficava por aqui. Muito obrigado. Só fazer um comentário, não sei. Sim. Posso? Sim. Muito breve. Quer dizer, no limite acabamos por estar todos praticamente de acordo. Mas eu acho que há aspectos que têm a ver com a empregabilidade sobre os quais me parece que não tocamos minimamente. Eu acho que as universidades e os professores, os docentes e tal, enfim, também têm que olhar para eles próprios. Quer dizer, têm que olhar, digamos, e refletir sobre qual é a abordagem que estão a adotar. Por exemplo, nós falámos aqui, falou-se há pouco aqui, o professor Francisco Veloso falava nisso, Bolonha, na oportunidade que foi, etc. Nesta questão da troca dos estudantes, de facto foi uma oportunidade. Mas na comunidade académica docente, Bolonha ainda está longe de se cumprir. Porque, quer dizer, adaptaram-se escolaridades, adaptou-se a matéria, as escolaridades menores, etc., mas ainda não se reforçou aquilo que se esperava, que é o estudante trabalhar mais em autonomia. E esse trabalho mais em autonomia é que é fundamental também para a empregabilidade. E, portanto, os docentes têm, quanto a mim, a comunidade académica tem que interiorizar que, de facto, estamos num outro mundo em que o conhecimento está à distância de um clique e que já não é como no outro tempo, em que era tudo para a memória e tal, etc. As abordagens são cada vez mais importantes, a forma como se utiliza o conhecimento. E isso deve ser forçado, tal como a própria, digamos, a transmissão de uma certa cultura da postura do futuro profissional também deveria ser forçado. E aí, e para ser franco, quer dizer, boa parte dos professores transmitem aos estudantes, no fundo, a ideia daquilo que também tem sido a carreira deles. Mas cá fora não é bem assim. E, portanto, o contacto dos próprios professores com o mundo empresarial, quanto a mim, é fundamental também. Aliás, nada de novo, que nas universidades americanas, como se sabe, isso faz e vê-se também os benefícios disso. Peço desculpa. Não, acho que fez muito bem. Eu iria, nessa linha, falar aqui de um tema que muitas vezes aparece na ordem do dia. Dois temas, mas tem a ver um pouco com esta questão também, que é até que ponto a procura e a oferta estão bem reguladas, ou seja, que não se devia, digamos, abrir mais cursos na áreas tecnológicas, enfim, que há uma grande carência, não só em Portugal, mas em todo o mundo fala disso, e há outras áreas que são sedentárias, não é? Portanto, até que ponto o sistema hoje está montado para se autorregular de uma forma eficiente e também ao nível do empreendedorismo. Aliás, ontem ouvimos falar numa medida, mas aqui a questão é que se fala muito que no futuro as pessoas vão ter que arranjar o seu próprio emprego, ou pelo menos têm que ter esse espírito mesmo mesmo que se trabalhem dentro de uma empresa grande. O que é que acham que é o papel do ensino superior nesta regulação da procura e da oferta no mercado de trabalho, em termos da formação superior, e também nesta nova atitude que esta geração, ou que pelo menos os diplomados agora têm que ter, de irem à procura do seu próprio emprego, muitas vezes fazerem a sua startup, deve haver um papel mais ativo do que é hoje. Esse caminho está a ser feito e começaria precisamente por si, enfim, para baralharmos aqui um bocadinho a ordem. Muito bem, muito obrigado. Olha, eu acho que é um aspecto muito importante, de facto, o empreendedorismo, escuso de repetir, todos nós já sabemos isso, o que potencia do autoemprego, etc. Na FCT nós também hoje já temos essa competência transversal, creio que todas as escolas que estão aqui também terão.
Mas aí, de novo, quer dizer, eu acho que é preciso forçar a mudança do paradigma. E, portanto, para forçar a mudança do paradigma, é preciso que os professores participem também nisso. Vou dizer uma coisa que, enfim, boa parte de nós sabemos que assim é. Não há muito tempo, eu e o Arlindo estivemos num outro debate em que também se falou nisto. Em Portugal, para o docente universitário, é quase uma heresia ganhar dinheiro para além do salário dele. Nada mais errado. Devia procurar ganhar muito. Ainda há pouco tempo esteve lá na faculdade um professor do MIT, que é Institute Professor, é vitalício, só há 14, e o homem já tinha criado 14 startups em que tinha ganho verdadeiramente uma fortuna. Ele com os estudantes. E, portanto, aqui há uma cultura que é radicalmente diferente da nossa. Não pode ser uma heresia, quer dizer, as universidades têm que participar e potenciar também o crescimento através daquilo dos profissionais que formam, que já devem ir imbuídos dessa cultura. E aí há uma mudança a fazer, indiscutivelmente, pelo menos para mim. Eu vejo ali o Luís Rebelo a acenar afirmativamente. Quer acrescentar? Sim, de facto há uma questão cultural muitas vezes entre a América e a Europa. Creio que se tem diluído nos últimos anos, mas se nós virmos de facto como é que surgem algumas das grandes empresas norte-americanas, a Google, o Facebook, a FedEx, o site WordPress, por exemplo, nascem de estudantes, enquanto estão a tirar as suas formações. E isto ainda não se passa ou começa agora a acontecer também na Europa e em Portugal de forma particular. Agora, isto de facto é uma cultura, como dizia o professor Fernando Santana, isto de facto é uma cultura instituída que em Portugal demora um bocadinho a mudar e de facto a academia tem alguma inércia, vamos dizer assim, muitas vezes nessas alterações. De facto, nos últimos anos trabalhou melhor a relação com as empresas, mas esta questão da formação e da cultura de formação e de procurar que os estudantes sejam proativos e desenvolvam os seus próprios projetos, demora um bocadinho, de facto a mudar. E se calhar, entroncando aqui também um bocadinho na pergunta inicial, a questão das vagas é, de facto, uma questão sensível. Dizer abrir mais ou menos cursos é diferente de dizer abrir mais ou menos vagas, porque se calhar muitas vezes o que temos que fazer em Portugal é fechar alguns cursos e juntar, de facto, as vagas onde as instituições são de referência e onde há, de facto, qualidade. E em Portugal continua a haver, de facto, um tabu muitas vezes em como é que coordenamos a oferta de público com a oferta de privado. A questão, por exemplo, dos licenciados em Direito é uma questão particularmente importante aí, a questão dos licenciados em enfermagem também, e esse debate é um debate que tem que ser feito e, de facto, falta ainda o ensino superior no seu global juntar-se e discutir, de facto, essa grande alteração. Professor Joaquim Morato. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouco, porque introduziu a questão do empreendedorismo. Eu gostava de partilhar com todos que o Ensino Superior Politécnico desenvolve um projeto que é o Poli Empreende, que este ano foi distinguido nos Prémios Europeus de Promoção Empresarial e, portanto, isto é um pouco falar do almoço e não falar só da conta também, porque também temos boas práticas que devem ser divulgadas. E este projeto é um projeto que é um concurso de ideias e de projetos de vocação empresarial, onde participam todas as instituições politécnicas. Tenho que o patrono deste projeto é o Comendador Rui Nabeiro e que já desenvolveu 9 edições e que, no fundo, em termos de resultados, posso partilhar aqui alguns, foram desenvolvidos 779 projetos, participaram cerca de 2.500 estudantes, criaram-se 48 empresas, com uma taxa de sobrevivência de 71%, o que é já bastante bom, e registaram-se 82 patentes, temos mais de 3.000 estudantes em oficinas de formação e, portanto, todo este projeto tem criado um dinamismo muito interessante, uma competição também, que tem angariado um conjunto de patrocinadores que têm estado em torno de todos nós a promover a questão do empreendedorismo. O empreendedorismo vai sendo uma unidade curricular obrigatória em todos os cursos do ensino politécnico e, portanto, já vai sendo uma prática a desenvolver estas competências e depois dar-lhe continuidade em projetos pluridisciplinares, em colaboração com docentes e também com empresários que já estão na vida ativa, mas que também entram no desenvolvimento destes projetos. Bom, é uma boa prática e gostava de deixar aqui convosco. Não me dá só um segundo, só para comentar isto, sim. Professor. Só para dizer que eu acho que o empreendedorismo não se faz por decreto. Ele, quer dizer, pode-se potenciar, mas ele tem que vir mesmo da cultura da instituição. Daí que eu digo que a mudança de paradigma é muito importante e vai demorar tempo.
Peço desculpa. Professor Arlindo, sobre estes temas? Das duas questões, portanto, sobre o empreendedorismo, em primeiro lugar, eu acho que existe de facto uma mudança de cultura global a nível nacional. Isto refere-se com aquilo que eu digo, que as pessoas, em particular os mais capacitados, deixaram de acreditar que há um emprego para eles à espera, algures, e muitos deles começaram a perceber que alguns deles terão de criar o seu próprio emprego. Por exemplo, no técnico é muito interessante, na altura em que eu lá andava, se fizesse uma pergunta quem é que quer criar a sua própria empresa, provavelmente 1 ou 2 levantariam a mão. Felizmente, mais do que esses criaram, mas na altura provavelmente só se levantaram a mão 1 ou 2. Eu agora fiz essa pergunta recentemente e mais de metade dos alunos levantaram a mão. Não quer dizer que todos eles vão criar, e muito menos com sucesso, mas eu acho que é uma alteração profunda da cultura que é muito positiva. Na prática, isto também se nota muito. O técnico, neste momento, tem uma realidade de startups, a IST Spin-off, com muitas dezenas de empresas, faturaram o ano passado várias centenas de milhões de euros, e, portanto, temos já a ver os primeiros resultados disso, no que eu acho que é uma tendência que vai continuar a aumentar. Mas juntou a isso uma outra questão que eu também considero interessante e que é um problema que, aliás, preocupa não só a nós, mas quase todo o mundo civilizado. É se temos suficientes vocações e suficiente capacidade de formação na área da ciência, tecnologia. Em inglês isto chama-se STEM, Science, Technology, Engineering and Math. E o problema é um pouco complexo. Em primeiro lugar, eu acho que não adianta realmente muito mais aumentar a nossa capacidade de formação nesta área, pela simples razão que neste momento, tanto com a evolução demográfica negativa, como com a falta de vocação, já digo qualquer coisa sobre isto, não há procura suficiente. Portanto, eu acho que neste momento nós temos suficiente capacidade instalada e até há muita gente que dirá que temos capacidade a mais. O caso da engenharia civil é um caso pontual, causado por condicionalismos bem conhecidos, mas em geral nós não temos falta de capacidade para lecionar. Portanto, eu acho que aumentar é pouco provável. Porquê é que não temos mais candidatos? É uma boa pergunta. É um conjunto de razões. Em primeiro lugar, existe de facto a ciência, tecnologia e engenharia, isto dá trabalho, quer dizer, dá mais trabalho aprender ciência, tecnologia e engenharia e áreas quantitativas do que outras áreas menos quantitativas. Portanto, é natural que muitos jovens, ainda na fase do ensino secundário, tomem opções um pouco mais fáceis que não passam por fazer a matemática, a física, enfim, aquelas disciplinas que realmente fazem uma grande distinção e exigem trabalho. Nós podemos e temos tentado atuar, não só nós, quase todas as escolas da área das ciências, das engenharias, atuar, há programas interessantes, Ciência Viva, uma série de programas que tentam aumentar a sensibilidade dos jovens para estas áreas, o interesse e o entusiasmo que deviam ter por aquilo, mas isto tem limites e não é só um problema em Portugal, é um problema em todos os Estados Unidos, na Europa, portanto existe de facto uma pequena fração da população estudantil que tem vocação e que decide investir na área das ciências e tecnologias. E isto, não, que sendo uma coisa tão global, é pouco provável que nós possamos fazer uma grande alteração. Alguns países, Singapura, etc., conseguiram um sucesso significativo, mas são coisas mais pontuais. E, portanto, eu acho que nós temos, por outro lado, já agora, também não é óbvio, e há uma grande discussão nos Estados Unidos, não é óbvio que haja, de facto, falta de formação nestas áreas. Porque também é verdade que muita gente que é formada em ciência, tecnologia e engenharia, depois acaba por desempenhar as suas funções noutras áreas, nomeadamente em gestão, o que é normal, mas muitas vezes nas áreas totalmente diferentes. E, portanto, existem também argumentos que, de facto, o sistema está razoavelmente dimensionado em termos de capacidade de formação e o que nós temos de nos habituar é viver nestas condições, em que vai sempre haver apenas uma fração relativamente pequena da população que trabalha em ciência e tecnologia. Posto isto, é óbvio que há algumas áreas específicas dentro da ciência e tecnologia que têm uma pressão enorme, quer dizer, se nós se graduássemos 3 ou 4 vezes mais engenheiros informáticos, teriam todos emprego, e portanto a área das TIC, que é bem conhecida aqui, é uma área onde esta pressão existe, é muito grande, continua a existir, e eu acho que, de facto, tudo o que pudermos fazer para mostrar às pessoas que é uma área com potencial e com oportunidades é útil. Posto isto, eu acho que nós arriscamos, de facto, e já foi referido também na sessão anterior, a uma sociedade cada vez mais bipolarizada, em que as pessoas que têm, e agora refiro-me particularmente a estas áreas, as pessoas que têm competências na área das TIC têm muitas oportunidades, não só empregos, como capacidade de criar o seu próprio emprego. A barreira de entrada para a criação de empresas na área das TIC é muito mais baixa do que noutras áreas. Portanto, existe de facto aqui um conjunto, felizmente grande, mas de alunos que têm este potencial. Nós temos uma enorme procura. E depois há uma área, um conjunto de áreas que eu não vou nomear, mas onde de facto estas competências não existem, e essas pessoas terão de facto uma vida cada vez mais difícil a arranjar oportunidades, que são em menor número, menos bem pagas, menor competição pelos empregados, não é? E, portanto, isto volta um bocadinho àquela questão que eu dizia, é importante que as pessoas percebam
têm de arranjar competências. Para arranjar competências têm de trabalhar. Podem trabalhar a ver vídeos no YouTube, ou podem ir às aulas, ou podem fazer como quiserem, mas têm de facto, podem ler livros. Os livros já estão cá há muitos anos, não é? Os MOOC, presumo que quando se inventaram os livros, na altura deve ter havido um entusiasmo enorme que a educação ficava acessível para toda a gente, porque qualquer pessoa podia ter um livro em casa para estudar mecânica quântica. Não é haver um curso de mecânica quântica no YouTube que faz a mecânica quântica tornar-se mais acessível. Portanto, eu acho, o que eu quero dizer com isto é isto dá trabalho. Quem quiser trabalhar, arranja competências, tem emprego. Para quem não quiser trabalhar, vai ter mais dificuldade. Só para esclarecer aí um tema que eu não sei se percebi bem, essas startups do técnico faturam centenas de milhões de euros por ano? O último número eu vi só, portanto são umas 50 ou 60 que estão na nossa comunidade, eu só não tive todas, as primeiras 8 nós vimos faturaram 400 e tal milhões de euros o ano passado. Nossa, eu não tinha ideia disso. Francisco, sobre estes temas do empreendedorismo, procura, oferta? O empreendedorismo é de facto algo que me parece que é absolutamente fundamental para o futuro, para o presente e para o futuro de Portugal. Nós sabemos que a estrutura empresarial de Portugal tem que mudar para Portugal ser mais competitivo e nós temos suficiente evidência empírica para sugerir que isso é muito difícil que isso aconteça associado às empresas existentes. As empresas existentes, em geral, são entes relativamente estáveis e pouco dinâmicos relativamente àquilo que é a sua matriz. Ou seja, se nós olharmos para a evolução de uma empresa ao longo do tempo, a base, digamos, o paradigma e o nível de produtividade a que a empresa está pode subir um bocadinho, pode ir descendo, mas o patamar raramente se altera, o que significa que para nós termos de facto um Portugal diferente vamos ter que ter novas empresas. E, portanto, novas empresas precisam de empreendedores. Por isso, eu acho que é um imperativo absolutamente crítico para o país e para as instituições de ensino superior ter uma fortíssima aposta nesta dimensão empreendedora, não só diretamente e objetivamente nesta questão de contribuir para que haja novas e mais empresas criadas, empresas com ambições, com perspectivas diferentes, e isto porque, como eu digo, eu acredito muito mais que o futuro de Portugal vai estar dependente de empresas que ainda não existem do que das empresas que já cá estão. E, quer dizer, há muitos estudos internacionais, crescentes estudos internacionais que mostram isso, portanto, não estou a dizer nada que seja particular para Portugal, quer dizer, 6,5 dos 10 empregos criados na América entre 92 e 2006 foram criados por novas empresas e, portanto, isso é uma realidade que cada vez mais nós sabemos. E, por isso, a Católica Lisbon fez uma aposta muito grande nesta área de empreendedorismo em duas dimensões, não só em ter cada vez mais uma oferta de empreendedorismo junto dos nossos alunos e uma atuação na sensibilização e nas oportunidades de aprendizagem dos alunos para o empreendedorismo, disciplinas tradicionais, mas também, que eu saiba, nós fomos uma das primeiras faculdades a oferecer o semestre passado uma disciplina de Lean Entrepreneurship, portanto, uma disciplina optativa em que os próprios alunos tinham que ir para o terreno, criar a sua própria oportunidade de ligação, ter feedback de clientes reais, etc., portanto, seguindo o modelo de Stanford e que outras universidades na América estão a fazer. Mas sendo nós uma faculdade na área de Economia e Gestão, era também nosso dever ser um centro interpretativo e um centro de produção de conhecimento nesta área de empreendedorismo e de inovação. Isso significa que a Católica Lisbon tem feito um trabalho muito já prolongado de contratação de professores de referência nesta área de inovação e empreendedorismo. Portanto, nós nos últimos anos contratámos uma série de professores, entre os quais eu próprio me incluo, porque é a minha área de trabalho, e eu antes de ser diretor da escola era um investigador e um professor, ainda sou nesta área, mas agora tenho também, digamos, responsabilidades acrescidas para além de professor e de investigador, mas nós temos neste momento seis professores de 4 nacionalidades diferentes a trabalharem ativamente e serem agentes protagonistas nesta área de inovação e de empreendedorismo e, portanto, a produzirem investigação de ponta, a publicarem, a lançarem iniciativas e com bastante sucesso. Por exemplo, um dos nossos professores o ano passado ganhou recentemente um prémio do melhor artigo científico publicado na área, na revista Journal of Management Studies. Aliás, saiu um artigo no Expresso há mais ou menos 2 semanas sobre este prémio, que foi o melhor artigo científico publicado em todo 2012 numa das revistas de referência na área da gestão. Isso faz parte desta aposta. Portanto, não é um caso isolado, é uma aposta forte e importante que nós temos vindo a fazer na escola, porque acreditamos que é importante para os nossos alunos,
esta atitude, este trabalho, esta perspectiva e porque acreditamos que é importante para Portugal. Isso, falando em empreendedorismo, não é uma coisa que nós façamos também só sozinhos, porque nós somos uma escola de Economia e Gestão e estamos a fazer parcerias com escolas também técnicas e iniciativas conjuntas para que esta dimensão de empreendedorismo e as competências que nós temos ao nível da gestão possam ser juntas com a dimensão de engenharia. E temos uma série de iniciativas que temos estado a fazer, por exemplo, com o Instituto Superior Técnico, que trazem exatamente esta perspectiva de ligação e de complementaridade para o terreno. E, portanto, muito importante. Para Portugal, de facto, há uma alteração muito importante a acontecer para além das escolas. Há uma dinâmica de empreendedorismo a acontecer muito diferente daquilo que acontecia no passado. E eu acho que isso são muito boas notícias para Portugal. E acredito que nos próximos anos vamos ter algum daqueles grandes sucessos internacionais, porque eu vejo algumas das empresas que estão neste momento no mercado e que têm realmente um potencial de explosão internacional muito significativo. E eu acho que quando isso acontecer com uma ou duas empresas nossas, isso vai ter um enorme impacto na nossa visibilidade internacional e no ânimo e no entusiasmo com que os nossos jovens olham para esta perspectiva. Voltando à outra questão que levantou da procura e da oferta. Eu não podia deixar de fazer aqui uma nota, quer dizer, como professor de Economia e Gestão, a ideia de procura e de oferta pressupõe um mercado. E nós, de facto, no ensino superior, nós não temos um mercado. Nós temos um ensino superior essencialmente público. E isso significa que nós não temos um mercado. O mercado é essencialmente dirigido pelo Estado. E isso cria enormes ineficiências, quer dizer. E, portanto, quando nós estamos a falar na importância da reforma do Estado e de como é que nós podemos repensar o papel do Estado, eu penso que é uma oportunidade perdida a questão da reforma e do repensar o ensino superior e o que é que de facto deve ser público e o que é que deve ser dado, a oportunidade a que o mercado funcione. Isso parece para mim que era absolutamente fundamental estar na fronteira da discussão daquilo que deve ser a reforma do Estado. E não parece que esteja. Quer dizer, eu fico surpreendido quando se fala de vouchers e da ideia de haver cheques de ensino, etc., dessa discussão estar associada ao ensino básico e ao ensino secundário, que são os ensinos, de facto, onde a componente pública e o valor societal da educação universal é muito mais forte do que no ensino superior, onde é absolutamente claro que há um benefício privado. Foi referido aqui por um dos nossos colegas do painel, de que nós sabemos que a taxa de empregabilidade e o potencial de emprego e de receita dos nossos licenciados é superior à das pessoas que acabam apenas com o ensino secundário. Isso é público e notório a nível internacional e até é mais incisivo em Portugal. Portanto, em Portugal, as pessoas que são licenciadas ganham comparativamente mais e têm comparativamente mais oportunidades face às pessoas que apenas têm um ensino secundário, até acima de muitos outros países. Isso significa que é o que nós chamamos de um benefício privado. Alguma coisa que o aluno ganha, que o profissional vai ganhar. E, portanto, parece-me a mim que era absolutamente natural e óbvio que esta discussão sobre o papel do Estado, sobre a reorganização do ensino superior, o que é que o Estado deve providenciar e o que é que o Estado deve dar a oportunidade ao mercado para que funcione, parece-me absolutamente essencial. E, por isso, eu defenderia um modelo muito mais próximo de dar a oportunidade aos estudantes de escolherem, de fazerem eles a decisão de ir, em vez de ser o Estado a determinar onde é que está cada universidade, quantas vagas é que devem ser oferecidas ou não devem ser oferecidas em cada curso. Quer dizer, isso é de um nível de centralismo que é absolutamente o oposto de uma discussão de procura e oferta. E enquanto nós não tivermos a capacidade, a abertura e o arrojo de facto, fazermos perguntas difíceis sobre que ensino superior é que queremos, como é que o nosso ensino superior deve estar estruturado, qual é o papel do Estado, não em criar oportunidades para que toda a gente tenha o ensino superior, porque isso, como é óbvio, não deve ser posto em causa, mas, de facto, ser o Estado a ter que providenciar todo o ensino superior. Quer dizer, a minha escola não tem qualquer tipo de apoio estatal e funciona, e é competitiva, e tem visibilidade e reconhecimento internacional. Portanto, não há razão nenhuma para pensar que outras escolas, com outro tipo de estruturas, não pudessem fazer da mesma maneira, desde que os estudantes possam optar. Eu tenho uma concorrência extremamente desleal, do meu ponto de vista, das universidades públicas, porque eu cobro 5 vezes mais, é o preço da propina, mas não é o preço do estudante. Eu tenho a clara percepção de que o custo do estudante que está na minha escola não é superior ao custo do estudante que está numa universidade pública. E, portanto, enquanto nós não tivermos
o arrojo de facto de discutir a sério que tipo de ensino superior é que nós queremos, não vale a pena estarmos a falar de procura e de oferta, porque essa não é a realidade que nós temos no ensino superior em Portugal. Obrigado. Enfim, estamos a aproximar-nos da hora do almoço. Eu vou voltar à analogia do almoço e da conta, e falando agora de contas, aqui pedindo aqui ao professor Arlindo, acha que os meios que as universidades hoje em dia têm, mais do que a questão do financiamento, os meios têm ao seu dispor, são os necessários para cumprirem as suas missões? Enfim, ligando ali um pouco também às questões que o Francisco... Não, é interessante ligar estas questões. Eu, de facto, acho que o nosso sistema é disfuncional em diversos aspectos. Obviamente há a questão do orçamento, e não vale a pena dizer que o orçamento é insuficiente e abaixo dos padrões internacionais. Sabemos porque é que isso é, porque não há dinheiro. Portanto, já nos explicaram várias vezes isso, e eu já nem bato muito nisso, porque a gente até podia, se calhar, decidir alguma realocação. Eu já não vou a essa questão. No entanto, há muitas limitações que não têm a ver com isso. Por exemplo, o caso todos os anos chegam ao técnico 800 alunos internacionais. Da Alemanha, da Europa toda, do Brasil, da Ásia, etc. Nós não podemos cobrar a nenhum destes alunos mais do que os 1.020 e qualquer coisa de propina, quando um aluno destes custa, dependendo do que é que se fazem as contas, à volta de 6.000 euros. Isto é uma coisa completamente impensável. Quer dizer, devia haver mecanismos que permitissem às escolas, ainda que sejam públicas, cobrarem um valor mais próximo da propina real, e nós temos que procurar. Portanto, isto é... Mas há outras aberrações. Por acaso soube que ontem foi corrigida uma outra aberração que estava na proposta de lei do orçamento, que era o artigo 56. Felizmente esse ganhámos, e parabéns ao Nuno Crato, para que conseguiu, por vistos, isso. Mas isto é só mais um conjunto. Quer dizer, nós, por exemplo, quando compramos um computador, não é, para um servidor, um REC, a gente tem de explicar que não pode ir comprar aquilo à agência de compras públicas, porque na agência de compras públicas não há aquele modelo, só há uns computadores de secretário e tal. São coisas completamente... E nada disto tem a ver com dinheiro, nada disto tem a ver com poupar dinheiro. Portanto, há de facto uma série de mecanismos que deviam estar na autonomia das universidades, que são completamente coartadas, das públicas, é certo, porque o Estado, numa ideia centralizadora, acha que gera melhor isto de maneira central, quando não é verdade. As universidades já demonstraram que gera muito melhor. Aliás, do técnico, só 40% do financiamento é que é público, 60% é financiamento privado. E, portanto, quando se falam de meios, e quando às vezes falam e me ouvem falar de autonomia, tem basicamente a ver com isto. Digam lá quanto dinheiro é que podem dar. Podem dar, neste momento, dão 3.500 euros por aluno. É o que o Estado dá para formar um engenheiro. Isto já agora é menos do que dá para um aluno da escola secundária. Mas pronto, vamos esquecer isso. Vamos também esquecer que em qualquer sítio na Europa um aluno custa no mínimo 7, 8 ou 9 mil euros. Portanto, mas é 3.500 euros que o Estado pode dar, sim senhor. Então peguem nos 3.500 euros por aluno, ou então façam como dizia o Francisco. A gente não dá, mas cada aluno que vai para aí, ele paga os 3.500 euros e a gente dá-lhe um empréstimo, dá-lhe uma bolsa que ele paga depois. Se tu não disseste, mas é verdade, que Portugal não é dos países onde o ensino superior não é onde tem mais vantagem. Dos estudos da OCDE, é o país onde há mais vantagem financeira em tirar um curso superior. O último estudo que eu tive acesso indicava que tirar um curso superior em Portugal dava sobre uma pessoa que não tenha o curso superior uma vantagem, acho que é 350 mil euros ao longo da vida. 350 mil euros, em média, é muita massa. Okay? E, portanto, o pessoal devia perceber que vale a pena. É claro que depois isto não é igual para todas as áreas, etc. Já agora, e se desculpem lá só fazer uma última ligação à questão do empreendedorismo, eu também estou convencido que os mídias têm um bocadinho de culpa nisso, que os mídias têm uma tendência enorme a focar nas componentes negativas. Quer dizer, quando o desemprego aumenta em 0,1%, está em todos os telejornais durante 3 dias. Se uma empresa portuguesa exportar 100 milhões para o Brasil ou ganhar um prémio ou não sei o quê, isso nem sequer aparece nas notícias, tipicamente não estão interessados nas más notícias. Só a título de exemplo, a semana passada, 2 empresas incubadas no técnico, portanto, startups do técnico, ganharam 2 prémios internacionais. A Terra-Prima, que ganhou um prémio sobre a utilização mais efetiva de pastagens. Vocês não sabiam que no técnico se faz isto, mas também se faz. Ganharam um prémio na Dinamarca com 300 concorrentes. Foi a Terra-Prima que ganhou. E em Espanha, também a Fundação Everest, uma empresa da área da biotecnologia, Artes Genéticas, ganhou também um outro prémio sobre uma das empresas mais promissoras. Portanto, estas boas notícias são importantes também para os jovens perceberem que existe futuro no empreendedorismo, existe futuro na iniciativa e existe futuro em aprenderem a fazer coisas. Eu agora não vou dizer, mas vocês sabem o que é que eu estou a pensar, 70% ou 70 e tal % dos jovens decidem ir para coisas que são um bocadinho mais fáceis, mais atrativas, não sei, mas menos difíceis, mas de facto também com menos potencial. Eu acho que fazia parte para todos nós, toda a comunidade, quase toda a gente está envolvida em tecnologia, passar esta ideia. A tecnologia é interessante e dá oportunidades. E nesta altura em que as oportunidades escasseiam, acho que é difícil ver uma mensagem mais positiva que esta.
Professor Fernando Santana, sobre este tema da reforma do Estado e dos financiamentos. Bem, eu partilho boa parte disto que o Arlindo disse. Já agora por curiosidade, porque aqui o Francisco falou nos benefícios de quem faz o ensino superior ou não, que há tempos fiz umas contas e portanto, um licenciado, em princípio, o licenciado dito assim, não é? Que tenha formação superior, ao longo da vida, e sem falar, enfim, do topo de carreira, etc., mas ele consegue faturar da ordem das 30 vezes aquilo que investiu para fazer o curso. E o Estado vai buscar em imposto, agora teria que fazer as contas, vai buscar muito mais, mas sim, vai buscar cerca de 15 vezes aquilo que investiu no estudante. Portanto, esta questão do financiamento, agora o que o Arlindo dizia, são 3.500, são 5.000, o que for, eu acho que ajudava imenso se as regras fossem claras, quer dizer, porque desde logo é reduzido, mas depois o espartilho na utilização é também muito grande. Já agora só clarificar esta questão das verbas próprias, o Arlindo dizia no técnico é 60-40, na faculdade é 50-50 aproximadamente, é preciso dizer que 50% ou 60%, mas são consignados, são de projetos de investigação, que são verbas próprias que somos nós que geramos, mas que são utilizadas... do Estado. Exatamente, mas utilizadas em objetivos específicos, quer dizer, nós não podemos usar aquilo para o funcionamento normal, porque senão não havia o resto. Portanto, se calhar isto tem que evoluir para o modelo inglês ou australiano, qualquer coisa do estilo, em que o estudante é mais responsabilizado porque ele tem um empréstimo e o Estado pode na mesma suprir tudo aquilo que tem a ver com condições sociais e, portanto, facilita mais ou menos, etc., mas, a partir daí, as regras são claras. Por exemplo, a Inglaterra, neste momento, é assim. A propina anual são 9.000 libras. Todos os estudantes têm um empréstimo que lhes fica para a vida, digamos, passem ou não passem. E, portanto, isso, no fundo, introduz até, se calhar, mais equidade depois no próprio acesso ao ensino superior, para além de que tem os benefícios da responsabilização do estudante. Porque, verdade se diga, quer dizer, em muitos casos, apesar de haver prescrições, mas em muitos casos há uma propina de 1.073 ou uma coisa qualquer assim de euros por ano. Há muitos estudantes que não é isso que os preocupa, quer dizer, e portanto vão-se arrastando também. Portanto, eu acho que a eficiência formativa melhorava se houvesse um outro mecanismo. Professor Joaquim Morato, sobre os mesmos temas. Sim, já agora fiz a referência que, de facto, é a esse nível, é exatamente nestas pessoas qualificadas que depois vão, no futuro, oferir remunerações médias ou altas, que o Estado exatamente vai buscar os impostos e que sustenta exatamente o Estado que hoje tem. E, portanto, é um investimento, sem dúvida, que o Estado tem a fazer, é na educação, e não é isso que temos vindo a assistir. Não tem havido a prioridade na educação e o financiamento, de facto, para a educação não tem vindo a ser uma prioridade. Mas, como há pouco dinheiro, obviamente ninguém pode exigir muito, e eu falo exatamente como os colegas já disseram, da intervenção constante, de intromissão na autonomia universitária, na incerteza, sobretudo na incerteza. Nós, hoje, já não conhecemos um orçamento anual. Por exemplo, no final do mês de setembro, as instituições de ensino superior públicas ainda não conheciam o seu verdadeiro orçamento para o ano 2013. Portanto, ainda há verbas hoje que as instituições não sabem, que lhe foram afetas e ainda não sabem se as vão receber. E, portanto, é esta inconstância, esta incerteza que impede qualquer planeamento, qualquer boa regra de gestão nas instituições de ensino superior pública. A intromissão constante com regras fundamentalmente vindas do Ministério das Finanças. Constantemente. É necessário ter uma parte de componente administrativa a trabalhar para o próprio Estado. Porque nós temos de estar constantemente a entregar informação e, portanto, isto retira eficiência, como é óbvio, às instituições de ensino, retira eficiência às instituições de ensino superior. Mas eu gostaria de deixar aqui um apontamento, que já passou um pouco, porque falou-se da oferta e da procura, eu preferia referir um pouco a procura, que temos que ficar admirados quando em Portugal nós temos mais de uma centena de milhares de estudantes no ensino secundário e a terminar o ensino secundário e só surgem no ensino superior
40 mil, cerca de 40 mil candidatos. E essa questão tem que ser muito relevante. É que temos que nos interrogar quando olhamos para todas as provas de exames finais do secundário, a nível nacional, e a média é negativa. Isto temos que nos interrogar. Será que estamos a fazer um bom trabalho a montante do ensino superior? Não deixamos aqui uma parte muito significativa dos jovens sem a possibilidade de chegar ao ensino superior, provavelmente por não realizarmos um bom trabalho, porque não basta entregar dinheiro aos jovens enquanto apoio social para os manter na escola. É necessário fazermos mais. É necessário haver um acompanhamento, uma integração, um apoio tutorial. É necessário haver este trabalho para que estes jovens tenham sucesso até ao secundário, para que depois possam ambicionar o ensino superior. E, portanto, há aqui um trabalho muito significativo a fazer. Estamos muito abaixo da média dos países da União Europeia, neste domínio de terminar o ensino secundário. E, portanto, há aqui um trabalho muito significativo que tem que ser resolvido a montante do ensino superior e que ajuda, em grande medida, a ter, perdoem-me a expressão, melhor matéria-prima para o ensino superior. Porque ninguém consegue tirar um vinho de reserva de uva má, de uva medíocre. E, portanto, é necessário termos boa matéria-prima para que consigamos depois ter bons diplomados e bons profissionais. Muito obrigado. Luís Rebelo. Há aqui várias questões, não é? Sim. E tentar passar rapidamente por elas. De facto, a questão da burocracia nas instituições de ensino superior e quem gera instituições de ensino superior públicas, de facto, muitas vezes é um autêntico martírio. O diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, o professor Sebastião Feio de Azevedo, dizia muitas vezes, às vezes comentava comigo: Luís, tirem-me 1 milhão de euros do orçamento, mas deixem-me gerir isto como uma empresa durante um dia. Era isto que ele dizia. Tirem-me 1 milhão de euros, mas deixem-me gerir isto como uma empresa durante um dia. E, de facto, isto mostra muito, muito bem os nós ou as dificuldades que quem gera uma instituição destas tem, porque, de facto, está na matriz, ou está na identidade, ou está na alma da academia, muitas vezes esta inércia em relação a algumas alterações, e a gestão dos recursos humanos numa universidade é particularmente complicada, há muitas sensibilidades para ter em consideração, e de facto esta é uma questão que já vem a ser falada muitas vezes, ou há muito tempo, pelas instituições de ensino superior, mas sobre a qual tarda de facto a haver alguma resolução ou algum caminho positivo. Em relação ao financiamento, eu diria, e isto muitas vezes choca muitas pessoas, que acho que há quem receba de menos e há quem receba de mais. De facto, quem faz um bom trabalho, quem justifica, quem consegue ter mais outcomes, devia receber mais e recebe pouco. E, de facto, quem tem poucos resultados, devia fechar ou devia receber menos. Tem que se dar mais autonomia e mais financiamento a quem tem mais resultados, a quem consegue tirar mais desses próprios resultados e, de alguma forma, aqui centralizar esses recursos nas melhores instituições de ensino superior, naturalmente tendo sempre em atenção critérios como o desenvolvimento regional e a importância que essas instituições de ensino superior têm no emprego e no produto do distrito ou da região na qual estão inseridas. As instituições de ensino superior têm sido, e bem, empurradas para a procura de receitas próprias. Essa é, naturalmente, um caminho fundamental para as instituições de ensino superior, até no sentido de se autonomizarem também nessa questão do Estado. Tem havido alguma tendência para se procurar alguns orçamentos até de base concorrencial, os chamados contratos-programa, que vinham a ser, de alguma forma, implementados e depois foram congelados. E esse é um caminho importante, e dentro das receitas próprias enquadram-se naturalmente a questão das propinas. A questão das propinas é sempre naturalmente uma questão pertinente para os jovens ou para os estudantes. Fazer aqui naturalmente um ponto prévio: eu sou a favor da existência de propinas, o que muitas vezes nos estudantes não é líquido, mas dizer também que é preciso perceber como é que as coisas têm funcionado na história do país. E, de facto, no início da década de 90, quando se implementam, ou quando há, de facto, um aumento das propinas, foi dito, ou a justificação era
muito bem, mas isto vai servir para financiar um fundo de ação social que vai apoiar os estudantes. E o que é facto é que os estudantes pagam as propinas, mas de facto não há uma sustentabilidade deste fundo ou dos sistemas de ação social que permita a manutenção dos estudantes muitas vezes no ensino superior. Se me dissessem que de facto ia aumentar as propinas, vamos aumentar as propinas, mas vamos ter um sistema de ação social coerente que vai de facto manter no ensino superior quem precisa e quem tem mérito. Eu dizia sim senhor, mas historicamente não foi isso que se passou e naturalmente que isso levanta alguns fantasmas junto dos estudantes. Muito bem. Enfim, eu estava aqui a tentar fazer um exercício, se respeitarmos a nossa slot, era 1h30, nós começámos com 17 minutos de atraso, eu vou tentar respeitar a hora e meia, ainda temos 2-3 minutos e lançava agora para a audiência se queriam fazer alguma pergunta, penso que há aí um microfone e aproveitar a presença aqui dos nossos convidados. Pode ser uma pergunta ao painel ou pode ser uma pergunta dirigida a um deles. Ok. Eu tinha uma pergunta para o painel em geral, que era se vocês acham que a preparação dos alunos que saem do secundário é suficiente para o trabalho que se faz no ensino superior, ou se o ensino secundário devia preparar, o secundário e antes do secundário devia preparar melhor os alunos para as faculdades poderem avançar já de um foothold melhor. Professora Linda. Eu posso ajudar a tentar responder a essa. Se formos perguntar aos professores da faculdade, vão dizer para os alunos são um desastre, vêm sem saber nada. Isto não é um problema novo. A primeira vez que está reportado por escrito é na Suméria. Portanto, já na Suméria se queixavam, não sei quantos anos antes de Cristo, que os alunos nessa altura não trabalhavam, vinham muito mal preparados. Mas depois há na Grécia, em Roma, ao longo... Portanto, por essa tendência, eles neste momento já nem deviam conseguir andar e respirar ao mesmo tempo quando entrassem no ensino superior. Eu estou convencido, francamente, que em média a preparação deles não é pior. E eu comparo, por exemplo, a minha filha que entrou há uns anos no ensino superior com o que ela sabia de matemática, o que eu sabia, não é profundamente diferente. Os exames são muito semelhantes e, por outro lado, sabem outras coisas que na altura não sabiam. Eu estou convencido que, globalmente, os alunos sabem mais ou menos o mesmo, estão mais ou menos ao mesmo nível, mas se vocês forem perguntar aos professores e aos da minha escola, 90% deles vão dizer que os alunos são um desastre, não sei como é que eu consigo ensinar alguma coisa a estes gajos. Mas eu não partilho essa opinião e mantenho que eu tenho razão. Agora, há algumas coisas que o ensino secundário podia fazer melhor. Há algumas coisas que o ensino secundário podia fazer melhor. Em particular, nas áreas da matemática e da física, ensiná-los mais a pensar, menos a decorar, mas mesmo assim muitos alunos vêm bons. Portanto, moral da história, eu não coloco essencialmente para os alunos que entram, pelo menos pelos que eu conheço, não coloco as culpas no ensino secundário. Acho que para os alunos que pelo menos os conseguem entrar no técnico, vêm razoavelmente bem preparados. Bom, mas há uma questão, mas 60% deles não entram em lado nenhum. Esses aí é que eu gostava de saber, mas esses eu lamentavelmente, não sei, eles também podem nunca ter aberto um livro, não é? Avaliado também pelas minhas filhas, também não é muito improvável que isso aconteça com uma fração grande. Portanto, eu também não sei se a culpa é do ensino superior ou se a culpa também é das famílias e dos alunos e dos jovens que acham que por osmose aprendem tudo. Portanto, muito obrigado. Uma segunda questão. Olá, boa tarde. Minha questão, falou-se aqui no painel um pouco por toda a gente da questão das competências que se deviam adquirir. As competências transversais e as competências tais chamadas soft skills. Se calhar a minha pergunta vai mais orientada para o Dr. Luís Salvado, que é o CEO de uma das companhias que nós temos como referência para a entrada no mercado de trabalho. Quais são essas competências especificamente? Falou-se aqui muito no geral, mas o que é que interessa mesmo a um CEO quando contrata um futuro engenheiro ou alguém que acaba de sair do ensino superior? Enfim, eu estou aqui como moderador, não era suposto, mas eu respondo muito, vou tentar responder a ser muito breve. Enfim, o que nós na Nova Base sentimos, e eu também eu estudei no técnico e passei pelo mesmo, tive uma preparação científica muito forte. Onde é que eu não me senti preparado, e não é só pelo técnico, pela escola toda ao longo da vida. Eu fui da primeira geração que apanhou o trabalho de equipa. Eu, quando estava na 4ª classe, até aí nunca tinha ouvido falar de trabalho de equipa. O meu irmão, que andava uns 2 ou 3 anos à minha frente, nunca tinha falado de trabalho de equipa, e eu, no primeiro ano do ciclo, agora é tudo trabalho de equipa. E nunca me ensinaram a trabalhar em equipa. Eu acabei o técnico e disse, agora, quando cheguei às empresas, e aí é que eu percebi o que era trabalho de equipa. Eu acho que há um trabalho a fazer de ensinar as pessoas a comunicarem bem umas com as outras e a trabalharem efetivamente em equipa. Acho que as pessoas ainda trabalham muito isoladamente.
Nós, na nova base, nos programas de acolhimento, investimos fortemente nessas componentes. Se quisermos sintetizar, desenvolver inteligência emocional. Portanto, eu acho que a universidade, ou o sistema educativo, desenvolve muito a inteligência analítica, desenvolve pouco a inteligência emocional. E já agora a inteligência emocional não serve só para termos sucesso profissional, serve sobretudo para termos sucesso pessoal. Essa eu diria que é, digamos, uma das principais questões. Depois há questões mais comportamentais, como respeitar o tempo, não é? Eu já estou a falhar, já devíamos ter acabado há 2 minutos. Como respeitar a utilização do tempo, como fazer uma apresentação em 3 minutos, combina-se 3 minutos e depois faz em 6. Há uma série de questões que são muito importantes para a produtividade do trabalho, que, enfim, se calhar, e eu não estou a dizer que deve ser o sistema de ensino formal, a ensinar isso às pessoas, mas são fundamentais para o sucesso de uma empresa. Quanto mais questões dessas tiverem a ser ensinadas pela universidade, mais simples se torna a vida das empresas. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que há aí algum trabalho a fazer. Vou abrir só uma terceira sessão para não falhar muito aqui este requisito do tempo. Eu vejo várias mãos, mas não sou eu que ando com o microfone, por isso. Ora, boa tarde. Olhando um bocado para o contexto económico, referiu-se aqui muito que a maior parte dos estudantes, há muita saída dos estudantes da universidade para fora do país. E a verdade é que a grande parte dos jovens licenciados, neste momento, procuram emprego lá fora, porque alguns procuram muito emprego lá fora e porque não existe, em algumas áreas, em alguns setores, emprego em Portugal. Não acham, esta pergunta é um bocado para a mesa, não acham que as universidades em Portugal devam ter um papel bastante importante em incentivar os estudantes a permanecerem cá, ou seja, optarem por as empresas portuguesas, tendo em conta que os rendimentos que as universidades depois tiram do estudante, é preciso que eles fiquem cá em Portugal para que possa haver aqui ou seja, para que o país avance e para que as universidades também possam avançar. Ou seja, há aqui um bocado... Não se pode fechar a chave. Ora, exato. Eu, nessa perspectiva, tenho 2 dimensões relativamente a essa perspectiva. Os alunos que se estão a graduar da minha escola, eu quero que eles tenham o melhor emprego possível para eles. Se for em Portugal, é em Portugal. Se for fora, é fora de Portugal. E por isso, eu nesse sentido, e até vos digo em geral, que, por exemplo, para as nossas presenças nos rankings, como os salários em Portugal são em média muito inferiores aos salários fora de Portugal, cada vez que um aluno nosso decide ficar em Portugal, tem um impacto negativo, porque eu sei que o salário dele vai ser substancialmente inferior, ou dela, àquilo que ele provavelmente teria acesso se estivesse fora de Portugal. Mas a nossa preocupação principal é essa, é que o aluno, que a aluna, encontre de facto uma oportunidade profissional que o permita desenvolver. Nesse sentido, a questão do empreendedorismo que nós falámos aqui é uma dimensão importante, ou seja, menos oportunidades, é importante que eles sintam que podem e devem pensar em criar a sua própria oportunidade. E, portanto, essa tem a ver, digamos, com uma perspectiva estrita sobre a escola e como uma das escolas, pelo menos aqui está, pensa sobre o assunto. Agora, de uma forma mais geral, eu sou daqueles que acha que a possibilidade de nós termos um conjunto de pessoas educadas fora de Portugal não é uma liability, não é um problema. Até pode ser uma enorme oportunidade a médio prazo. Porque nós tivemos já uma imigração forte, importante, no passado, mas eram essencialmente pessoas com pouca preparação. E pessoas que não tiveram, foram pessoas importantes, e nós tivemos o sucesso da Gaiola Dourada recente, transmitiu de uma forma muito interessante e positiva o contributo social, a integração social que a nossa imigração teve nos anos 60 e 70, mas, de facto, não são pessoas que subiram até estarem em lugares de decisão dentro das empresas, nestes lugares digamos, fora de Portugal. E eu posso-vos dizer, eu vivi 15 anos nos Estados Unidos, e posso-vos dizer que a ligação cultural que existe, do ponto de vista da pessoa ter um interlocutor que é da mesma nacionalidade, que tem a mesma gênese, o mesmo historial, tem um enorme impacto no tipo de afinidade que se gera imediatamente entre pessoas. Eu, se conheço qualquer professor português, que seja professor em qualquer universidade americana, que eu não conheça, eu sinto completamente à vontade para fazer um telefonema direto e falar com ele, e sei que vou ser imediatamente bem recebido e vai haver curiosidade, interesse e abertura para fazer o que quer que seja. Não é a mesma coisa se eu for ligar para qualquer outra nacionalidade. E tem só a ver com essa afinidade cultural que existe
em particular quando há países pequenos como o nosso, ou seja, em que nós sabemos que somos poucos, onde quer que a gente esteja, vamos ser poucos. E isso tem enorme impacto. Se nós olharmos para a Índia, para a China, para Israel em particular, talvez seja o exemplo mais importante, a diáspora israelita nos Estados Unidos tem um papel absolutamente crítico no desenvolvimento da tecnologia e do empreendedorismo em Israel. E quem não tiver prestar atenção a este aspecto está a perder metade, digamos, da história daquilo que acontece no desenvolvimento do empreendedorismo em Israel. E, portanto, eu acho que nós termos, durante alguns anos, uma imigração qualificada, forçada, que vai ter sucesso fora, porque são pessoas bem preparadas, como o Arlindo referiu, e outros, não há grande diferença na preparação que têm os nossos graduados. São pessoas que eu acho que vão ter imenso sucesso fora, e esse sucesso pode depois, daqui a alguns anos, reverter a favor de Portugal na nossa capacidade de ligar a uma série de empresas fora a um nível que nós não temos tido. Por outro lado, nós já temos neste momento alguma história em vários países, nem sequer é só num, na Irlanda, na Coreia, mesmo na Índia e na China, desta ideia de uma fortíssima migração, a maior parte da história, para os Estados Unidos, de pessoas porque precisamente não encontravam oportunidades interessantes para eles nos seus países de origem, passam 10, 15, 20 anos nos Estados Unidos, quando os respectivos países começam a dar a volta e a desenvolver-se para outro nível, um importantíssimo movimento de regresso, não só desta ligação a nível da diáspora, mas também uma movimentação de regresso de pessoas que tiveram e desempenharam um papel importante. Eu visitei há mais ou menos 3 anos atrás, por causa da minha investigação, estive a entrevistar os dirigentes de topo das unidades de investigação de algumas das principais empresas americanas na China, e os dirigentes, portanto, os diretores das unidades de ID, eram todos essencialmente chineses que tinham ido fazer o doutoramento nos Estados Unidos, tinham sido professores ou investigadores nos Estados Unidos, e quando a Microsoft depois quis lançar uma unidade de investigação, ou a Intel, em Xangai ou em Benji, eles foram escolher um chinês que vivia há bastante tempo nos Estados Unidos para ir liderar o laboratório de volta. E acontecem situações semelhantes na Coreia, na Índia e em muitos outros países. E, portanto, eu não vejo de uma forma negativa a possibilidade de nós termos uma quantidade de jovens que durante algum tempo vão para fora. Agora, claro que se Portugal não conseguir reorganizar-se e voltar a desenvolver-se e começar a criar oportunidades no futuro para que essa ligação aconteça e continuarmos, digamos, em trajetórias menos positivas, isso nunca vai acontecer. Mas se nós conseguimos dar a volta aqui, e eu acredito que vamos conseguir, acho que isso até pode ser algo benéfico a médio prazo. E apelar agora à vossa capacidade de síntese, Joaquim Morato. Sim, eu concordo perfeitamente com o que acabou de ser dito. Nós hoje temos... O problema é que temos alguns jovens que, de facto, não queriam ir trabalhar para fora. E sentem-se nessa obrigação porque não encontram rigorosamente oportunidades. Agora, o estudar fora é ótimo, é muito bom ter uma experiência de trabalho, de conhecer uma cultura diferente da portuguesa. Será sempre um processo de aprendizagem muito interessante que Portugal, mais tarde ou mais cedo, vai ter esse benefício. Isso não tenho qualquer dúvida, portanto concordo perfeitamente aqui com a perspectiva que acabou de ser apresentada. Para acabarmos, Luís Rebelo. Muito bem, esta é também uma questão clássica. Eu dizia que neste dossiê, ou nesta questão, há duas visões possíveis. Há a visão do Estado ou há a visão do indivíduo. E se de facto, do ponto de vista do Estado, é mau estarmos a perder massa crítica, é mau estarmos a perder pessoas qualificadas para o exterior, podiam estar a ajudar o país a dar a volta, mas muitas vezes, também fruto das leis laborais que temos, não são aproveitadas. Do ponto de vista do indivíduo, é altamente positivo. É altamente positivo porque são pessoas bem preparadas, são pessoas que tendencialmente vão ser bem-sucedidas, vão poder ganhar mais dinheiro, mas tem um senão, novamente, do ponto de vista do Estado, que são pessoas que dificilmente voltam. São pessoas que dificilmente voltam porque acabam por ter posições bem remuneradas. Portugal não tem tido um crescimento que lhe permita ver a médio prazo a surgirem, se calhar, oportunidades semelhantes, só que, desse ponto de vista, então, deve ser aproveitado pelo Estado para criar uma rede que potencie negócios para o estrangeiro, que aproveite também esta diáspora portuguesa, à semelhança do que acontece com outros países, nomeadamente com Israel, para potenciar isto. E Portugal tem, de facto, uma cultura presente no mundo, tem muitos portugueses lá fora, somos 10 milhões cá dentro, 5 milhões lá fora, e isto tem que ser aproveitado também do ponto de vista dos negócios. Muito obrigado.
Enfim, vamos então concluir. Enfim, eu sei que há muitas perguntas que gostariam de fazer, mas não é mesmo possível continuarmos. E gostaria de reforçar aqui o agradecimento aos nossos membros do painel. E mais uma vez agradecer a vossa presença e espero que tenha sido um bom momento. Obrigado.